A paz do Senhor para os irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos nesta manhã essa lição maravilhosa. E você de casa que está aí, estamos te convidando também para que possa ficar junto conosco nesta manhã maravilhosa, esta manhã chuvosa, né? Para mais uma vez aprendermos do Senhor. Estamos estudando hoje aqui a quarta lição. A quarta lição, que quem tem como título o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, né? Foi daquelas 12 casas que Jesus visitou, né? Essa foi a primeira, né? A cada casa que ele foi, ele levou algo especial, algo de bom. E essa aqui foi a primeira casa que o nosso mestre visitou, a qual vamos estudar aqui nesta manhã, meditarmos um pouco neste primeiro milagre de Jesus. Tem assim, primeiro, os discípulos creram, os discípulos creram no Filho de Deus. Os discípulos, eles creram no Filho de Deus. Primeiro diz assim, e os discípulos creram no Filho de Deus. Alguns começaram a seguir a Jesus antes mesmo de verem seus milagres. 2 eram discípulos de João Batista, e ao ouvir o testemunho este deu sobre Jesus, passaram a seguir. Natanael creu quando Jesus lhe disse que já o tinha antes de ser chamado por Filipe. Coisas maiores ele ainda testemunharia. Os primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus, eles seguiram antes mesmo de ver os seus milagres. Aqueles 3 primeiros discípulos, eles começaram a seguir a Jesus antes de ver os milagres dele. Isso prova que aqueles primeiros discípulos, eles seguiram a Cristo verdadeiramente por amor, sem interesse nenhum, né? É sem interesse. Eles ainda não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não sabiam ainda, que eles não tinham visto nenhum milagre. Eles serviram e seguiram a Jesus por amor, né? Com aquela boa vontade. Eu vou seguir ao meu mestre, porque eu reconheço que ele merece. Ele é digno de mim. Eu vou servir ao Senhor, o meu mestre, porque eu reconheço que o meu Deus, ele é digno, não é por interesse. Não é por interesse. E meus irmãos, olha, hoje em dia, o que tem de pessoas que vêm para a igreja somente por interesse. Não é somente por interesse. Olha, quando a pessoa está, o homem no mundo, quando ele está bem empregado, um dinheiro sobrando na conta, que ele abre o seu armário, está lá cheio, arroz, feijão. Quando ele abre a porta assim, do armário, e cai logo 1 quilo de feijão nos pés dele. De tão cheio que está, né? Aí logo 1 quilo, aí apanha, coloca lá. A geladeira bonitinha, filé mignon, carne, fígado, galinha, galeto, asinha. Quando está tranquilo, em paz com a família, tudo certo, que ele está gozando de uma plena e maravilhosa saúde. Aí você vai para a igreja e passa lá. E aí, meu irmão, não crente ainda, né? Vamos para a casa do Senhor, vamos fazer uma visita, vamos ouvir a palavra de Deus. Aí ele diz assim, um dia eu vou, meu irmão, um dia eu vou. Não é? É assim, um dia eu vou, qualquer dia desse eu vou fazer uma visita. Passa 1 mês, 2, 3, 4, você vai lá, passa novamente. A ele, mais uma vez, ele diz, um dia eu vou.
Aí sabe por quê? Porque ele está na bonança. O seu celeiro está cheio. Está tudo cheio. Então ele não vai não. Dinheiro no banco, um pouquinho mesmo, mas tem lá guardado. Armário cheio, tudo cheio, saúde. O homem não procura a Deus. É raríssimo quando ele está na bonança. Sempre a desculpa é essa. Sempre a desculpa é essa. Mas a partir do momento que ele perde o seu emprego, aí ele desemprega. Aí recebe as suas parcelas do seguro, enquanto está ali, está indo. Pensam que não recebe as 4, 5 parcelas do seguro. Aí acaba. O armário começa a secar. Né? A geladeira esvazia. A reserva da conta bancária se foi. Aí começa a surgir os problemas dentro de casa. Quando estamos parados, desempregados, que não temos nada, aí começa aquelas contendinhas entre o casal. É assim, enquanto está tudo bem, é um mar de vida, né? Mas quando começa a faltar, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, não quero pronunciar, estão entendendo, né? Aí começa. Aí a enfermidade bate a porta. Aí ele começa a padecer. Aí lá vem aquele irmãozinho que sempre chamava ele. Ei, meu irmão, vamos para a igreja, para a casa do Senhor. É, irmão, acho que eu vou mesmo. Não é assim? Não é assim? Eu acho que eu vou mesmo. As coisas parecem que não estão indo bem na minha vida. Eu estou precisando de Deus. Eu vou, estou precisando de Deus. É o momento, é a hora em que as pessoas começam a se aproximar de Deus. Quando as coisas apertam, né? Aí quando a coisa aperta, que o desemprego bate na porta, a enfermidade, né? As contendas no lar, que começa a soprar aquele vendaval. Aí procura o mestre. Olha, podemos dizer que 90% das pessoas que procuram a Deus é assim. Podemos dizer, e olha lá se não for mais. Né? É isso mesmo, é por amor à necessidade, é por necessidade. Por necessidade mesmo que procura a Deus. Mas não vem pelo amor. Esses primeiros discípulos, eles vieram sem ver nenhum milagre. Esses primeiros discípulos vieram sem ver nenhum milagre, eles vieram por amor. Nesse ditado que o irmão Alcides falou aí, é um ditado muito conhecido mesmo. As pessoas dizem assim, olha como é que as pessoas dizem. Quando a pessoa não vem pelo amor, aí Deus traz pela dor. Não é errado, não é assim. Não é assim. Deus não traz ninguém pela dor. Porque Ele não quer nada forçado. Deus não quer nada forçado. Se Deus quisesse forçado, que o homem se visse forçado, só era ele mandar o Espírito Santo bater no coração e convencer e trazê-lo. Converter o mundo. Deus não quer nada forçado. Ele só quer tudo de livre e espontânea vontade. Que você sirva a Ele com amor. Que você sirva a Ele com alegria. Então, Deus não traz pela dor. A pessoa que veio pela dor, porque a dor bateu até as portas dele, devido ele está agindo de forma errada, devido a consequências que ele tomou, de atitudes que ele tomou erradas, aí as coisas começam a desandar, aí a dor chega, não que Deus colocou a dor nele, ele mesmo que causou, aí na dor, aí ele vem para o mestre. Aí ele vem para o mestre. Aí o nosso Deus, como é amoroso, né? Ele está sempre pronto a nos acolher. Então, o bom é isso, que nós devemos servir ao Senhor por amor, sem interesse de nada. Essa é a forma correta que Deus quer que sirvamos. Natanael creu quando Jesus lhe disse que já o tinha antes de ser chamado por Filipe, e que as coisas maiores ele ainda testemunhava. A esses 3 discípulos, né, André e Filipe, os 2 primeiros discípulos, aí encontraram Natanael. Aí disse,
Natanael, eu encontrei ali um homem, que esse homem, eu tenho certeza, eu tenho convicção, que esse homem é o Messias. Aí Natanael disse, aonde, rapaz? O Messias? Quando é que o Messias vai vir agora? Aí ele disse, pelas palavras dele, pelo comportamento dele, pelo modo dele falar, pelo modo dele se comportar, é o Messias, sim. É o Messias, sim. O nosso comportamento fala muito. O nosso comportamento, irmão Maurício, irmão Assis, irmão João Paulo, fala muito por nós. O seu comportamento diz quem você é, o meu comportamento diz quem eu sou. Não precisa nem você falar que você é crente, que você é honesto, que você é um homem de Deus. O nosso comportamento faz que as pessoas vejam por onde nós passávamos, a pessoa diz, olha, aí é um homem de Deus. Aí é um homem de Deus. Né? Infelizmente, há pessoas que têm esse comportamento péssimo, né? Mas nós, como cristãos, temos que ter um comportamento exemplar, como homem de Deus. Aí Filipe disse, vem ver. Tu estás duvidando? Vem ver. Ele disse, eu vou. Natanael primeiro teve que ver para crer. Deus desaprova isso. Deus desaprova isso. Tem pessoas que dizem, eu primeiro preciso ver para crer. Não é o contrário. Nós primeiros cremos. Primeiro nós cremos, irmão Maurício, para poder ver. É isso que Deus quer de nós. Nós primeiros temos que crer nas maravilhas, nas bênçãos dele, né? Para poder ver. Aí Natanael disse, eu só creio vendo. Filipe disse, bora ver. Aí levaram, ó. Chegou Natanael lá, diante do mestre, já se aproximando dele, olhando assim. Ele já começou a perceber de longe aquele comportamento, que Cristo era diferente, tinha um comportamento diferente. Quando Natanael chega próximo de Jesus, Jesus diz logo para ele, olha para ele e diz, tu és um bom homem, és um homem bom, aleluia, aqui em Israel. Aí Natanael se espanta. Poxa, eu nunca te vi, tu nunca me viste. E tu disse como eu sou uma pessoa boa aqui em Israel. Aí Jesus disse, olha Natanael, antes de tu chegar aqui, eu já estava te vendo lá debaixo da figueira. Longe. Longe, não era nem ali perto, muito longe de onde Natanael estava. Natanael olhou assim e reconheceu que de fato disse, esse de fato é o Messias, esse de fato é o homem de Deus. Jesus já via ele de longe, de muito longe de onde ele estava, debaixo da figueira. Já via ele. Isso nos tiramos a lição, que aonde nós estivermos, o nosso Senhor está nos vendo. Aonde estivermos, o nosso Mestre está nos vendo. Aí muitas das vezes aí a gente está em um lugar, está longe, está em outra cidade, em outro estado, né? Cidade grande. A cidade grande, eu estou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, fui fazer uma visita lá, aí chega lá e aparece uma oportunidade para cometer algum pecado, desobedecer ao Senhor. Aqui eu estou longe, ninguém está me vendo. Estou longe, ninguém está me vendo, estou longe. Ainda passo o olho assim, ó, procura ver se tem alguém conhecido. É assim, ó. Quando a gente está querendo fazer alguma coisa desagradável, vai dar aquela olhada aqui, ó. Vira para um lado, vira para o outro, olha para frente, olha para trás, olha para a esquerda, olha para a direita, ninguém está me vendo. E esquece de olhar para cima. Esquece de olhar para cima, irmão Maurício. Que tem alguém que está vendo ele de lá, de cima.
Olha para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, não tem ninguém me vendo. Esquece de olhar que lá de cima o Criador está nos vendo. Então, aonde quer que nós aonde quer que estejamos, temos que ser fiel ao Senhor, estar fazendo a sua vontade, porque Ele está nos vendo aonde quer que esteja. Ele viu a Natanael de longe, muito longe, já debaixo da figueira, né? Então, o nosso mestre, onde quer que estejamos, Ele está nos vendo. Por isso que temos que ser fiel a Ele, todos os momentos, em todos os lugares e em todas as ocasiões. 1.1 A cidade de Canaã. A cidade de Canaã. Canaã estava localizada provavelmente a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré. Aproximadamente nessa pequena vila da Galileia, Jesus Cristo realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho em uma festa de casamento. Dentre os evangelistas, somente João descreveu esse milagre do Filho de Deus. É possível fazer uma analogia entre o primeiro milagre de Jesus a ser realizado em uma festa de casamento, a importância da família para Deus, servindo como exemplo da diferença que Jesus faz quando está presente ao nosso lar. Pois é, aqui é o top 1, está falando da cidade de Caná de Galileia, né? Era uma pequena cidade que ficava a cerca de 12 quilômetros de Nazaré. Foi a cidade que Jesus realizou o seu primeiro milagre, lá em Caná da Galileia. Ele foi lá e realizou esse seu primeiro milagre. E João, o apóstolo João é o único evangelista que registra esse milagre de Jesus. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas registra. Só o evangelho de João. E a segunda vez que Jesus passou outra vez lá em Caná da Galileia. Quando ele passou lá a segunda vez, ele operou mais outro milagre. Ele operou outro milagre, que foi aquele que ele realizou o segundo milagre, curando o filho de um oficial. O filho daquele oficial. Quando ele passou por lá em Caná da Galileia, aí Jesus operou mais um outro milagre. Quando aquele filho do oficial, do rei, foi lá até ele e pediu para que ele fosse na sua casa e curasse a sua filha. Esse primeiro milagre de Jesus usou o mesmo material que ele usou no último milagre. Foram 35 os milagres que Cristo fez realizado aqui na Bíblia. Escrito. Ele fez muito mais. Ele fez tantos milagres, Jesus fez tantos milagres, que João escreveu assim, que os milagres que Cristo fez foram tantos que os livros do mundo não dariam para escrever. O livro do mundo não daria para escrever. No entanto, devemos ter um cuidado. Hoje nós não podemos mais dizer isso. Nós não podemos mais dizer isso. Uma vez teve um irmão lá no Jastim, se exaltou. Se eu falasse mais um pouquinho, ele dava em mim. Por quê? Porque eu disse que os livros do mundo daria para escrever o milagre de Jesus. Oxe. Ele disse, é o quê, rapaz? Você está querendo dizer que a Bíblia está mentindo? Eu disse, quem está falando é você. Foi lá, leu. Aí tinha, lá no salão, tinha umas 3 pessoas. Ele foi lá, pegou a Bíblia aqui, ó.
E abriu lá em João, mostrou para aquelas 3 pessoas que a Bíblia, os livros do mundo não daria para escrever, e ficou lá exaltado, e irmão, calma, minha paz, calma aí um pouco. E ele exaltado para lá e para cá, deixa ele terminar. Porque o segredo é esse: não bater de testa, não bater boca. Deixa aquela pessoa se acalmar. Quando ela se acalmar, que tiver calma, você vai lá. Aí eu deixei ele, papai, vira para lá e vira para cá. Aí aquelas pessoas que estavam lá concordaram com ele. Não, irmão, mas tá certo, ele disse aí na Bíblia que os livros do mundo não daria. Eu digo, pronto, terminou, irmão. Não, calma, você falou, ouvi. Você convenceu as pessoas aí que eu estou me desfazendo da Bíblia. Jamais. As pessoas aí estão em dúvida, achando que eu estou dizendo que a Bíblia está errada. Você mostrou para elas que, de fato, os livros do mundo não daria. Eu estou dizendo que daria e como daria que sobrava. Agora deixa eu explicar. Aí ele ficou para lá querendo, dar um calma aí. Eu digo, olha, quando eu digo que os livros do mundo daria e como daria, é pela seguinte forma. Quando João escreveu aqui, em João 20, que os livros do mundo não daria para escrever os milagres de Jesus, João estava se referindo ao mundo da época. Era o mundo daquela época, não era o mundo atual de hoje. O mundo da época, desse tamanho aqui, o mundo da época. Israel, o Egito. A cidade era uma quadra, rapaz, era pequenininho. Você vê que era murada. A cidade era murada, murava todinha, como era pequena. Era isso mesmo. Era pequeno, era um quadrado. Né? A gente vê até pelo filme, só era uma entrada mesmo. A cidade murada. Eu digo, irmão, naquele tempo não tinha isso aqui, papel. Além do mundo ser desse tamanho, não tinha papel. Olha, não tinha Brasil, não tinha Estados Unidos, não tinha esse globo imenso que é hoje. O que eram os livros? Aqueles pergaminhos feitos com aqueles couro de camelo, que eles enrolavam assim, ó, tipo assim um guarda-chuva, né? Era enrolado para quem já viu, ó. Era assim. Quando ia ler, começava a fazer assim. Né? O livro era aquele ali, 2, 3 livros perdidos. Então, quando João, ele disse que os livros do mundo não daria para escrever os milagres de Cristo, de fato não daria mesmo não. Era aquele livrozinho, aquele pouco livro daquela época. Não era? Mas hoje, olha essa imensidão, meu irmão, de mundo, olha os livros, olha o papel, olha a letra tão pequena. Se João fosse escrever hoje isso, ele não escreveria mais assim, nem ele nem ninguém, dizer que os livros do mundo não daria para escrever. No mundo atual, daria sim, como dá para escrever e muito mais. No mundo atual de hoje, mas no mundo da época, não. Então, João se referiu, irmão, ao mundo da época, lá atrás, não o mundo atual. Aí aquelas pessoas que ouviram aí disseram, mas não é que é mesmo, rapaz? É mesmo, agora eu entendi. Aí, tá vendo? Aquelas pessoas disseram, agora eu entendi. Então, muito cuidado como nós fomos, né? O senhor falou aí que na Bíblia só tem 35, né? Qual é só o número que tem? Qual foi o último na Bíblia? Tem. O último milagre. Até o que eu estava falando, o mesmo material que Cristo usou no primeiro milagre, ele usou no último. Qual foi ele? O material? O primeiro material usado para fazer o milagre foi a água. Né? É o primeiro. Jesus fez este milagre com a água. Está já no meio já. Está lá no meio dos milagres. E o último milagre de Jesus foi aquela grande pesca maravilhosa. O 35º milagre de Jesus foi aquela grande pesca maravilhosa, a qual os discípulos passaram a noite pescando. A noite todinha voltaram frustrados.
não pegaram nada. Aí quando voltou, estava lá Jesus na praia. Aí Jesus disse, e aí como foi a pesca? Aí Pedro, Senhor, passamos a noite toda, não pegamos nada. Aí Jesus disse, joga a rede para o lado direito. Joga a rede para o lado direito. Aí alguém pensa lá, passamos a noite toda. Alguns dos discípulos pensaram, passamos a noite toda. Jogamos para o lado direito, jogamos para o lado esquerdo, jogamos por todos os cantos. Não pegamos nada. Aí chega agora o mestre, mandando jogar a rede para o lado direito. Aí Pedro ali diz, olha Senhor, olha mestre, não pegamos nada a noite toda, mas sob a tua palavra, vamos fazer o que o Senhor está mandando. Pedro, ele creu. Pedro, ele creu. Sob a tua palavra, vamos fazer. Aí Jesus disse, jogaram a rede. Quando vai puxar, acostumado a puxar a rede, quando a gente joga a rede, que vai puxar, bota aquela força, né? Aquela forçazinha pouca. Quando o Pedro vai puxar a rede aqui, aqui, puxa aqui, quase que ele cai. Quando está pesado é assim, quando está pesado demais, né? Quando a coisa está pesada demais, você vai puxar aqui pensando que está maneiro. Quando o peso puxar aqui, ó, quase cai, porque o peso era muito, o que está acontecendo? Aí algum outro discípulo com certeza pensou, eu sabia disso, eu sabia, deve ter enganchado lá embaixo. Enganchou bem na âncora, em algum lugar. Aí Pedro aqui, ó, puxa e nada da rede vir. Pedro puxando. André, rapaz, vem ajudar aqui. Aí lá vem André, que negócio está difícil. Chama André, chama João, chama outro. Diz a Bíblia que até os pescadores que estavam ao lado com eles vieram ajudar. Peixe demais. Peixe demais. Muito peixe. Quer dizer, quando nós cremos na palavra do Mestre, quando nós cremos no que o Senhor nos manda, passaram a noite todinha, não pegaram nada, a noite todinha sem pegar nada. Mas de manhã Jesus disse, joga a rede para o lado direito. Pedro obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, eu vou não jogar não, porque a semana noite todinha não pegamos nada. E agora vamos pegar. Mas ele obedeceu a palavra do Senhor e pegou peixe em abundância. A bênção foi completa. Então o segredo é esse, é obedecer a palavra do Senhor, confiar nele e obedecer, e deixa que o restante ele fará e a bênção virá. Um 1.2 A revelação do Filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus. Não tem vinho. Naquele momento, Jesus ainda não tinha sido reconhecido como o Filho de Deus. As pessoas o conheciam como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, sua glória foi manifesta e os seus discípulos creram nele. É a revelação do Filho de Deus. Estavam lá na festa. A festa rolando, né? Os noivos tomando seu vinhozinho, comendo as suas comidas típicas da época, né? Todo mundo lá se divertindo e Jesus também estava lá, né? Jesus foi convidado para aquela festa. E Jesus também estava lá, juntamente com os seus discípulos, né? E a sua mãe também, Maria, também estava lá. Maria também estava lá na festa. E em meio àquela alegria, a festa rolando, todo mundo se divertindo, todo mundo se alegrando, né? Aí o vinho está se acabando. Podemos observar que Maria também estava responsável, né? Estava responsável em organizar, distribuir as comidas, as bebidas, os vinhos.
Maria estava responsável, que ela percebeu o vinho acabando. Quando percebeu que o vinho estava acabando, aí que foi que Maria fez? Ficou preocupada. Ficou preocupada, porque, ó, acabar o vinho era uma vergonha. Acabar o vinho era uma vergonha. Aquelas festas judaicas, elas duravam de 4 a 7 dias. As festas dos casamentos judaicos, eles duravam de 4 a 7 dias. Aquelas pessoas que tinham menos condições, fazia com 4 dias. Aquelas que tinham mais condição de gastar mais, fazia com 5, 6, 7. E era essa a tradição, durava de 4 a 7 dias. E o vinho não poderia acabar. Porque se acabasse o vinho, era uma vergonha, era muito vergonhoso na época. Em todas as festas estava lá o vinho. Aí Maria começa a se preocupar. Maria começa a se preocupar. Meu Deus do céu, o vinho está acabando. O vinho está acabando. Aí Maria ficou preocupada, né? Até ali, Jesus ainda não tinha se revelado. Aí ela vai lá até ele, meu filho, acabou o vinho está se acabando. Aí Jesus disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora, calma, ainda não é chegada a minha hora. Jesus mandou que eles esperassem, né? Não foi chegado a hora dele ali, não tinha chegado ainda a sua hora. O vinho estava acabando. Aí calcularam, fizeram algum cálculo errado. Porque quando nós vamos fazer qualquer coisa, até quando vai fazer uma reforma numa casa, tá lá, trocar aquele telhado ali, vai trocar o telhado, vai ajeitar esse reboco, tá fofo, tenho que fazer isso aqui, o que é que a gente faz? Senta, calcula quanto vai gastar mais ou menos, chama um pedreiro, não entende muito, chama um pedreiro. O pedreiro chega lá, observa, olha, já tem experiência, calcula quanto vai ser, bota tudo no papel, aí diz, é isso aqui, ó. A pessoa vai lá ver, aí vai ver as suas posses, as suas condições, se pode fazer agora ou não, não é? Aí olha a sua condição, o dinheiro que ele tem, rapaz, ainda... O pedreiro disse, você vai gastar 20 mil nisso aqui, ele só tem 15. Espera aí, eu vou juntar mais 5. Ou seja, quando a pessoa é prudente, ele deixa ficar pelo menos com 22, 23, 24. Tem que estar sempre sobrando, né? Se vai gastar 20, ele tem que estar um pouquinho a mais. Ele senta, ele calcula, vê quanto vai gastar e vê quanto tem, né? Que é para não dar errado. Houve erro de cálculo. Ali, né? Convidaram tantas pessoas e não calcularam bem, faltou. Não esquecendo também que isso também tinha que acontecer, que era para acontecer o primeiro milagre, né? A gente tem que ver esse lado também, tinha que acontecer isso aí, que o milagre tinha que ser ali. De fato, tinha que faltar o vinho, porque o projeto de Deus foi para que esteja aquele milagre naquela manhã, naquele dia ali. Mas que os cálculos foi mal calculado. Então, mesmo trazendo isso como lição para os nossos dias de hoje, devemos fazer tudo organizadamente. Calcularmos direitinho os nossos gastos. Quanto ganhamos, quanto podemos gastar. Por que é que tem muita gente endividada? Tanto no mundo como na igreja. Isso, tanto lá no mundo como na igreja. O que tem de gente negativada, o que tem de gente no SPC Serasa. Por quê? Porque não administra, não sabe administrar bem o que ganha. Ganha valor X, gasta mais do que o que ganha. Está precisando comprar o que agora? Está precisando comprar uma TV. Estou precisando comprar uma TV, muito bem, estamos precisando. Vamos fazer logo o quê?
A primeira coisa que a pessoa quer fazer, quando está precisando comprar uma TV ou qualquer coisa, é pegar o cartão. Agora, com o cartão é muito fácil, né? Vai lá no centro, passa e traz a TV. Aí, chega no final do mês, já está devendo aquele cartão, já está devendo aquilo, já está devendo aquilo outro, já está devendo aquela roupa que ele comprou, já está devendo aquela feira que fez. Aí se imprensa, aí vira aquela bola de neve. Aí, mas meu Deus, que provação, estou passando por uma prova. Tá sim, meu irmão, você está passando por uma prova que você mesmo causou. Está passando por uma prova que você mesmo causou, né? Está precisando comprar a TV, está precisando comprar o som, está precisando comprar um guarda-roupa, está precisando comprar uma mesa. Primeira coisa que você vai fazer por aqui, procura o nosso irmão Maurício, ele vende tudo isso aí. Nosso irmão Maurício tem a loja dele, né? Ele vende essas coisinhas, procura primeiro ele. A Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé. Ajudar primeiro os domésticos da fé. Procura o irmão Maurício, a não ser que seja algo que ele não tenha. Aí tá certo. Mas foi uma coisa simples. Pois, como eu estava falando, aí então é isso, é primeiro sentar, calcular os seus gastos, ver o que é que está devendo, Aí, irmão Tiago aqui, né? Novo de casado, mas ele calculou, ele comprou seu som, sua televisão, mas ele calculou tudo, pagava um, comprava um, depois que pagava, ia lá, a esposa trabalhando, ajudando. Calcular o que tem, estou precisando comprar um som, ou uma TV ou qualquer outro. Mulher, vamos ver ali, aí vê lá, aí eu disse, eita, mas ainda falta 2 parcelas da cama, então calma. Se o salário for bom, razoável, pode sim comprar, se for bom, né? Sempre ultrapassar. Mas se não der agora, espera pagar aquelas 2 parcelas. Quando terminar de pagar, pagou. E agora? Agora dá pra gente tirar a TV, agora dá para tirar a cama, o guarda-roupa, a televisão, ou seja lá o que for. Então, fazer todos os seus cálculos certos. Calculou tudo certinho, não vai se endividar, não. Mesmo ganhando pouco, mas comprando cada coisa na sua vez, cada coisa na sua ordem, comprar aquilo que é necessário. Você tem que comprar aquilo que é necessário, que você está precisando. Não é o que você quer, é o que está precisando. Aí calculando tudo certinho, tudo direitinho, pode ficar despreocupado que o seu nome não vai para o SPC, não. Pode ficar despreocupado que o seu nome não vai para o Serasa, não. Corretíssimo, isso mesmo. Então, fazendo tudo isso certinho, não vai se endividar, não, né? Então, não calcularam bem lá no casamento, aí por isso que faltou. E até mesmo porque tinha que acontecer, por causa do milagre. Mas nós tiramos esse outro lado da lição para a nossa vida, né? Tirar outra lição para a nossa vida, para fazermos tudo certo, calculando, cada um na sua vez, e com a bênção de Deus, tudo vai dar certo. 1.3. O Filho de Deus traz alegria. O vinho, no dia do ministério de Jesus, representava alegria. Então, findando o vinho, acabaria a alegria. Assim, quando Maria diz a Jesus, não tem vinho. A alegria, ela sabia que a alegria dos noivos e dos convidados podia acabar também ao transformar a água em vinho. A presença de Jesus afasta a tristeza e nos cerca de alegria. O vinho representa alegria na Bíblia, né? O vinho representava alegria. O vinho
traz alegria. 1.3 é. O Filho de Deus traz alegria, que era o vinho. Então, Jesus, por onde ele anda, por onde ele passa, ele traz alegria. Olha, nós como cristãos, não temos motivo para estarmos tristes. Não temos motivo para estarmos tristes. E sim, sempre alegre. Sim, sempre alegre. Aí você pode dizer, mas irmão, e a gente não pode ficar triste não, como seres humanos? Podemos sim, ficarmos tristes. Nós podemos entristecermos. O que nós não podemos, Tiago, é permanecermos tristes a vida toda. Tem pessoa assim que é mal-humorado direto. Reclama de tudo. Reclama de tudo. Você conversa com ele, como é que tá mesmo? Não tá muito bom não. Bom não, o dinheiro que a gente ganha não dá para nada. Reclama do trabalho, reclama da casa, reclama da comida, tudo que a mulher faz. Nada para ele tá bom, nada para ele tá bom. Tá tudo errado. Tem pessoas assim, né? Que reclamam de tudo. Então a tristeza, muitas vezes, ela bate nas nossas portas, devido aos problemas, devido às dificuldades. O que não podemos é permanecermos tristes. Nós temos motivo demais para estarmos alegres. Né? Aí pronto, aí tem essas pessoas assim que reclamam de tudo. É aquela pessoa triste, é aquela pessoa mal-humorada. Onde você está reclamando, eu mesmo conheço os dois. Conheço os dois que reclamam disso, reclamam daquilo. É aquele ditado que tem um ditado lá do mundo que diz assim, reclama de barriga cheia. Não tem um ditado assim, né? Reclama da roupa, e tem gente que reclama de tudo. Do trabalho, da casa que mora, dos móveis, da roupa, de tudo. Meus irmãos, nós temos motivo demais para agradecermos. Temos motivo demais para agradecer. Agradeça a Deus pelo teu lar. Mesmo que não seja um lar grande, uma casa grande, né? Não seja uma mansão, uma casa confortável. Mas o nosso lar foi Deus que nos deu, né? Não tem dinheiro que paga, então em vez de nós estarmos reclamando por tudo, devemos somente dar graças a Deus. E o apóstolo Paulo, ele disse, dai graças por tudo, né? Dai graças por tudo, pelo teu lar, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo teu emprego, por tua roupa, por tudo que você tiver. Mesmo que não seja grande, luxuoso, confortável, mas é teu, foi Deus que te deu. Então diga, obrigado, Senhor. 1.2, levando nossas necessidades a Cristo. Levando nossas necessidades a Cristo. 1.2. Maria, quando chegou a necessidade ali, quando chegou o problema, Maria levou a quem? Ao mestre. Maria levou ao mestre. Quando chegou a necessidade lá, que acabou o vinho, Maria olhou, parece até que Maria já estava pressentindo. Tiago, dá a impressão que Maria estava pressentindo que Jesus ia fazer um milagre ali. Aí acabou o vinho. Repare, acabou o vinho. O que era que Jesus tinha a ver com o vinho? Jesus era apenas um convidado. Jesus era apenas um convidado. Aí eu convido, faço um aniversáriozinho lá para minha festa, aí convido o irmão Tiago, convido o irmão Maurício, convido o irmão Assis, convido os irmãos aqui, aí a responsabilidade da festa é minha. A responsabilidade da festa é minha. Aí eu coloco o irmão Tiago como para ficar na frente, como garçom, ficar organizando. Aí está acabando o refrigerante. Está acabando, e é vergonhoso acabar. Aí o irmão Tiago vai chegar para o irmão Maurício e dizer, está acabando o refrigerante, faça alguma coisa. Ele é um convidado, ele não vai não, ele vai procurar eu, sou o dono da festa. Né? Ele vai procurar o irmão Maurício, vai procurar o irmão Assis. Ele é convidado. Jesus ali era o convidado da festa. Parecia até que Maria estava sentindo que era ele que resolveu o problema. Que ela, em vez de procurar o mestre-sala, o chefe da festa, ela não foi. Maria poderia ter procurado o dono da festa, os noivos, não foi. Foi procurar quem? Jesus. Não, Jesus, que não tinha nada a ver, era um convidado. Mas ela já sentia
ela já sentia que Jesus ia operar aquele milagre naquele momento. Então, ela procurou a pessoa certa. E quando nós estivermos com nossos problemas, procure a pessoa certa. Aí vem estar com um problema, passando por uma dificuldade, aí vai contar um irmão. Conta um, aí aquele irmão chega lá na boca do outro. Aí aquele que ouviu chega lá na boca do outro. Quando pensar que não está todo mundo sabendo. Aí dizendo mais, sabe por que ele está passando por isso aí? Porque está em pecado. Não quer reconhecer, não quer orar. Aí ficam dizendo que a pessoa está em pecado. Há coisas que nós temos que contar para o nosso irmão. Tem essa exceção. Se você está passando por dificuldade, está passando por uma precisão financeira, pode sim procura o pastor, conta com ele. Conta para ele, é a primeira pessoa, ele vai reunir a igreja, vai tirar uma oferta, né? Ele vai ajeitar. Então tem coisas que nós temos que compartilhar mesmo. Temos que compartilhar. Estamos aqui para ajudar os outros. Mas tem coisa que só é somente entre eu e Deus. Entre você e Deus. Contar somente para ele os problemas. Né? Porque contando para ele, está contando para a pessoa certa. Maria procurou Jesus, procurou a pessoa certa ali para resolver aquele problema. Mesmo que ele não era responsável pelo abastecimento do vinho. Ele não era responsável, mas ela já pressentia que ele ia fazer o milagre ali. E procurou ele a pessoa certa. 2.2. A obediência e o milagre. A obediência e o milagre. Olha, a obediência, o milagre só aconteceu ali. Por quê? Porque as pessoas obedeceram. O milagre só acontece quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos a Deus. A primeira pessoa que obedeceu ali na festa foi quem? Maria. Foi Maria. Maria chega para Jesus e diz, mestre, Jesus, o vinho está acabando, vai acabar, o vinho acabou. Jesus disse, ó mulher, ainda não é chegado a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Deixa bem claro que Jesus sabia também que ia fazer esse milagre. Jesus sabia que ia fazer esse milagre. Ainda não é chegada a minha hora. Entende-se, subentende-se, aí que ainda tinha vinho que talvez desse para mais 1 hora, 2 horas, ou um dia de festa, ou algumas horas. Porque ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Então, deixa a festa rolar, vamos deixar o tempo passar. Não é chegada a minha hora. Ainda tinha vinho. Só que a festa poderia durar mais 2 ou 3 dias. Então Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Ó, meu irmão, nós temos que ver e entender que nessa vida em que nós vivemos, tudo tem a sua hora certa e tudo tem o seu tempo certo, determinado. Tudo tem a sua hora. Jesus disse, o milagre vai acontecer, mas agora não. Não chegou a hora. Então, muitas das vezes, nós estamos querendo algo do Senhor e queremos que aconteça logo. Estou precisando disso, daquilo, querendo que Deus resolva aquele problema e queremos que aconteça logo. Não. Tudo tem a sua hora. Espera um pouco, espera o tempo de Deus. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Espera um pouco. Maria obedeceu. Começou obedecendo ela. Ali ela parou. Começou obedecendo. O milagre só acontece, primeiramente, através da obediência. Aí ela chega para os seus serventes, e diz, fazei tudo quanto ele o mandar. Ficar, e a festa continua. A festa continua rolando. Aí chega a hora, né? Aí quando chega a hora de Jesus agir, aí ele chama os serventes, pega aquelas 6 talhas de pedras
É onde colocava ali a água para os judeus se purificar. Aí Jesus diz para os serventes: encham essas talhas. Ninguém questionou. Ninguém questionou. Pode ter pensado, a gente pode até pensar. Mas ninguém questionou, né? Mas para que, Senhor? Hoje aqui é dia de festa, não é dia de purificação. Não é dia de purificação, porque ali eles botavam água para purificar os hebreus, quando eles estavam nos seus rituais. Mas não se questiona, o segredo é obedecer, não é questionar, o segredo é obedecer. Foram lá, obedeceram, encheram as talhas. Jesus foi lá, operou o milagre. Transformou aquela água em vinho, como todos nós já sabemos. Transformou a água em vinho e o milagre aconteceu. Porque o milagre só acontece depois da obediência. Deus só faz o milagre na vida das pessoas que obedecem. Se não obedecer, então que possamos continuar obedecendo ao Senhor. E estamos aqui encerrando aqui mais uma vez a Escola Dominical. E no próximo domingo, se Deus quiser e Ele quer, estaremos aqui para continuarmos aprendendo do Senhor. Amém.